De volta com o programa Passando a Limpo, 19 horas e 42 minutos. Ele já está por aqui, o Dr. Rolf Santiago, que está encabeçando esse momento especial, a dica jurídica aqui do programa Passando a Limpo. Bom, é sempre bom ter aqui conosco o Dr. Rolf. Tudo bem, Dr. Rolf? Seja bem-vindo conosco mais uma vez. Boa noite, Bom Agnello. vê-lo, né? Tem umas 3 semanas que eu não falo contigo, né? Estava de férias, né? Merecidas, né, Agnello? De vez em quando é bom, né? É, mas você estava bem representado, tá? Com certeza, não tenho dúvida. Danilo não deixou falha no programa, Eu tenho certeza, a equipe é muito profissional. Agora, se eu pudesse ficar pelo menos mais uns 3 meses, ia ser ótimo. Não ia ser ruim não, né? Quem não gosta, né? Verdade. Mas o Marcelo não deixa. Me ligava toda hora enchendo o meu Era saco. saudade, Agnello. Saudade coisa nenhuma, isso é falta de carinho. Mas não meu, da namorada, enfim. Justo. Olha o Marcelo Dr. Rolf, lá. tá dando risada ali. Dr. Rolf, toda semana você vem trazendo assuntos importantes aqui. Sim. Assim foi nas últimas semanas e hoje eu julgo que é um dos assuntos mais atualizados, discutidos hoje em todas as plataformas pelo Brasil afora, que é o direito do autista, né? Como é que o senhor está acompanhando toda essa movimentação e o que de fato ainda precisa fazer valer e se cumprir? Bom, Agnello, antes de mais nada, você deve saber que eu tenho um filho autista. Sim, claro. Tá, então, a gente acompanha não só a legislação, mas também as dificuldades para que a legislação seja cumprida. No dia a dia, em casa, no escritório, defendendo os direitos. Então, assim, é uma luta diária, tá? Hoje eu elenquei aqui para a gente, não direitos, tá? Mas grupos de direitos, certo, que é mais fácil da gente entender. Perfeito. Eu não vou mencionar aqui, tem direito a isso, aquilo, vai dar um catatal de direito, sim, tá? Mas nós temos uma lei de 2012, que ela foi apelidada de Lei Berenice Piana. Certo. Tá? Não vamos entrar no mérito da origem da lei, porque a gente vai perder muito tempo. Mas a Lei Berenice Piana, de dezembro de 2012, é uma lei federal que ela traz a inclusão do autismo, tá, como uma equiparação ao deficiente. Certo. Tá? Não é uma deficiência física, mas ela equipara, certo, ou seja, ela coloca que teria os mesmos direitos. Então, por aí a gente já trata. O que um deficiente teria de direito, o autista passa a ter também. Certo. E o principal direito seria o direito da inclusão. Perfeito. Tá? Para a gente conseguir aquela igualdade prevista lá na Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, quando ela trata todos, ela não faz discriminação de ninguém. Nem pode. Inclusive do deficiente e do autismo por equiparação. Nem pode. Concorda comigo? Sem dúvida. Tá? Então, para isso, precisou-se respeitar as desigualdades, sim, seja do deficiente, seja do autismo, sim, para se garantir o direito de igualdade. Entendi, perfeito. Entendeu? Perfeito. Tá? Então, eu elenquei aqui 5 itens que a gente pode destacar. O primeiro dele seria a prioridade em atendimentos. Certo. Vamos começar pela fila, tá? A fila prioritária, certo, em estabelecimentos, sejam eles públicos ou privados. Perfeito. Tá? Você está no mercado, no banco, tá numa loja. Então, a gente vê muito aquelas plaquinhas para cadeirante, para gestante, mas a gente não vê o símbolo do autismo. Perfeito. Tá? E a lei, ela determina que o símbolo do autismo esteja ali presente. Por quê? Muitas vezes, o autista, ele não tem, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ele não tem aspecto físico. Tá? Então, quer dizer, a pessoa às vezes se implica. Tá? Por que ele tá na fila ali se ele não tem nada? E ele tem. Foi criado alguma espécie de identificação? Sim. Para casos como esse, por exemplo, ao chegar em um estabelecimento comercial, quer seja ou público ou privado, para ele poder se apresentar e identificar? Sim, com certeza. Eu vou chegar lá. Tá. Mas vamos continuar aqui na prioridade. A prioridade, tanto nas filas, tá? Ela não se resume aí. Ela deve ter lá na vaga do estacionamento, onde você tem que ter
ali uma vaga reservada, certo. Tá? Porque assim como está escrito lá para deficiente físico, tem que ter equiparado também lá, para o autismo. porque a lei determina isso. E a gente sabe que o autismo, ele tem do grau mais leve ao grau mais elevado. Sim. Então, do mesmo jeito que o meu não tem dificuldade em locomoção, outro tem. Perfeito. Do mesmo jeito que o meu não tem agressividade, outro tem. Sim. E assim, cada um tem as suas peculiaridades, que Seus devem graus, ser respeitadas. Os seus graus. Exatamente. Tá? Aí a gente entra. E como você identifica o autismo, então? O autista, então, se ele não tem a aparência... O síndrome de Down, ele tem aparência. Sim. O autista não tem, na maioria das vezes, a não ser que seja um grau muito elevado. Sim. Tá? Existe uma carteirinha, tá, de identificação para o autista. E essa carteirinha, ela é utilizada para a garantia e exigência desses direitos e garantias. Entendo. Tá? Mas o autista e a família dele também pode procurar a CEMOB para conseguir aquele adesivo para colar no carro, certo, que seria para garantir uma vaga exclusiva. Sim. E existe também aquele crachazinho, certo, que fica com aquela correntinha. Poxa, eu tenho todo esse material, de identificação. Boto, um crachá. Exatamente. Né? Porque eu já fui homenageado e já participei de algumas ações com pessoas ligadas, né, à responsabilidade com os autistas. E eu não trouxe o meu aqui para demonstrar. Que pena. Tá? Mas assim, é muito importante, Agnello. Eu tenho a carteirinha. Sim. Tá? Que é alguma coisa que a gente pode mostrar. Tá? Sim. Eu vou abrir aqui Caldeira, minha carteira. por gentileza. Tá? Mas pelo menos já Sim. é alguma coisa Por aqui que a gente pode estar mostrando. Isso aqui, né? Isso. Isso aqui, sim. Essa carteirinha, ela já identifica. Certo. E se você olhar, ela vai trazer lá que o autista, ele tem o direito também de um acompanhante. Certo. E você vai entender por que desse acompanhante. Tá? Por quê? Porque essas garantias não são apenas para o autista, mas o autista, ele não consegue muitas vezes praticar esses direitos de forma individual, Entendi. sozinho. Então, como que você vai garantir o direito dele se ele não tiver um acompanhante? Perfeito. Para estar auxiliando? Que entenda exatamente a condição dele. Exatamente. Então, o primeiro é a prioridade. Certo? Essa prioridade, ela garante essa inclusão. Sim. O segundo, a saúde. Certo. Tá? Aí a gente vai tanto para a saúde pública, sim, como para a saúde privada, para os planos de saúde. Na saúde pública, volta a prioridade. Ele tem tratamento prioritário na rede pública. E outra coisa que ele tem na rede pública, a garantia dos medicamentos. Todo medicamento, seja ele de baixo ou de alto custo, pode ser exigido do Estado. Tá? O Estado pode ser município, Estado ou União. Certo. Independente da esfera, o Estado como um todo. Então, rede de assistência a lei federal da saúde tem obrigação. Tem obrigação. Entendi. Tá? A partir do momento que tem a recomendação da utilização de um medicamento para o autista, sim, independente se ele é de baixo ou de alto custo. Deve ser por um profissional médico. Lógico, tá? E justificado o porquê da, sim, utilização, deve ser fornecido. E o terceiro ponto? Tá? Quando a gente entra nos planos de saúde, os planos de saúde muitas vezes eles querem limitar. Ele tem acompanhamento psicológico, eles só querem liberar 10 sessões, 15 sessões. Não, a lei diz que qualquer indicação médica, qualquer uma, independente da quantidade, sim, o que o médico recomendar, o plano vai ter que praticar. Perfeito. Não tem limite. Tá? Além da saúde, a gente tem, então a gente falou sobre a prioridade, sim, a gente falou sobre saúde, transporte. Então, quando está no transporte público, tem que ter aquele assento reservado para ele também. Caramba, doutor Rolf, a gente não vê nada disso. Nada, em lugar nenhum, nada. Tá? Você está falando, eu estou ficando aqui até confuso, porque você está falando tanta coisa que não existe. Eu, pelo menos, nunca vi. Não tem. Tá? Eu não presencio essas coisas. Então, é assim,
Mas então, tudo você precisa judicializar. Desde 2012 e não é validada. Não, e eu te falei da lei federal. Sim. Só que todos Mas os a lei federal é estados, a lei maior. todos os estados e todos os municípios têm uma lei própria que fazem uma cópia, que eu não sei o porquê uma lei disso, municipal, uma lei estadual, que é uma cópia ali para algum deputado, ou sei lá, quem aparecer e dizer foi eu que exatamente, fiz. que é uma cópia da lei federal, sim. tá? Eles mudam uma palavra aqui, outra ali, mas são os mesmos direitos, inclusive na mesma ordem. Entendi. Tá? E ainda assim, tá? Você tem repetição de lei para garantir o mesmo direito e a gente não vê essas garantias. É lamentável. Tá? Então você tem lá o assento dentro de um ônibus que tem que ser reservado. Isso vale também para ônibus ou transporte interestadual? Intermunicipal e interestadual. E não só o assento. A passagem gratuita quando necessário. E do acompanhante também. Acompanhante. Todos esses direitos, tá? É pro autista e pro acompanhante. Tá? Então, você tem lá, quando é de baixa renda, você tem não só o local reservado, mas também a passagem, seja intermunicipal ou interestadual. Perfeito. Tá? O quarto ponto. O quarto ponto, a educação inclusiva, esse é o termo. Tá? E meu filho sofreu muito com isso, Agnello. Eu estava esperando você chegar nessa área da educação. Meu filho estudou nas melhores escolas particulares de Cuiabá. E passou por muitas E eu vou situações. falar para você, nenhuma que meu filho estudou teve educação inclusiva. O que eles faziam? Meu filho, ele tem um atraso na alfabetização. Ok. Então, ele é grandão. É o caso de muitos. Exatamente. Você conversa com ele numa boa, ele é inteligente, é tudo, mas tem algumas dificuldades. E ele tem um atraso na alfabetização. E a escola particular, o que ela faz? Ela, em vez de colocar um professor para acompanhar ele na sala de crianças da idade e do tamanho dele, as escolas particulares têm tirado aquele aluno e colocado em salas menores. Com alunos menores? Com alunos menores. Sim. Então, por exemplo, era para ele estar na quarta série. Isso cria um conflito, colocava né? ele no prézinho, porque no prézinho ele estaria sendo alfabetizado. Então, era um menino grandão, perto que era para estar na quarta série, com criancinhas pequenininhas. Eu queria lhe perguntar com relação à educação, porque nós temos visto vários casos acontecer e eu me deparei com uma situação em Rondonópolis, dentro de uma escola, e esse assunto veio para mim através do programa Passando a Limpo, lá na 105 FM, porque a criança autista, em uma de suas crises dentro da sala de aula, acabou agredindo um coleguinha menor. Parece-me até que a gente tinha combinado de falar isso aí. Ele era uma criança já de uma estatura maior, acabou agredindo uma criança de estatura bem menor. Sim. Né? Só que dentro da sala de aula não tinha um profissional, além da professora, porque a professora ela não tem obrigação de dar atenção a este público especial. Não, a professora é para a sala toda. É para a sala toda. A criança autista, ela tem direito e é obrigação da escola oferecer uma profissional ali dentro da sala de aula. Capacitada, exclusiva para aquele aluno, não é para dois, não é para três. Eu comprei uma briga em Rondonópolis por causa disso, se deu um problema muito sério dentro da escola. Por quê? Porque os pais, tanto da criança autista como da criança que foi agredida, obviamente, viveram um momento de conflito dentro da escola. Por conta de quê? Do despreparo da unidade educacional em tratar com questões tão importantes, sérias e especiais como essa. Essa acompanhante, Agnello, é um direito do autista, seja na rede pública ou privada. Sim. As redes privadas não podem negar esse direito ou cobrar à parte esse direito, tá? Tem que garantir esse profissional. E não é só na sala de aula. É em todo o período que a criança estiver dentro da escola. Então, tem que acompanhar ele na hora do recreio e esperar até que o responsável venha buscar ele na escola. Então, não pode, acabou a aula, tá? Acabou o trabalho dela. Não, até que o responsável venha buscar, que a criança entregue, até o momento em que o responsável vai lá para buscar a criança. Exatamente. Isso é inclusão. É a criança estar na sala que ela deveria estar, com crianças da idade e do tamanho e com dela, um ensino especial para ela. Com um ensino especial, com acompanhamento diferenciado para que ela possa, de fato, até para que ela possa se desenvolver
exatamente não acontecer. Não tem como uma criança grande, ficar na sala dos pequenininhos e ela vai se espelhar em quem? No pequeno. Exatamente. Cara, é um negócio tão sério, tão importante. Ô, Caldeira, você também tem dentro da família, né? O seu neto também é autista, né? Eu estava escutando o Mion falar nesta semana. Ele é um grande defensor Isso. Ele trouxe uma pesquisa, eu não tenho ela, eu não peguei a fonte, mas usando as palavras dele, ele disse assim, olha, as pesquisas apontam que em cada 10 crianças, né, uma é autista. Em algum grau, sim. Em algum grau é autista. E nós temos inúmeros artistas, jogadores de futebol, atletas, nós temos pessoas empresárias muito bem-sucedidas, pessoas que estão aí nas redes sociais, esses chamados... os influencers, pessoas... TikTok... Cara, e você sabe por quê, Guinello? Porque, sabe, às vezes... Eles se declaram, sabe o que eu acho legal desse movimento que está acontecendo no Brasil? É que as pessoas não estão tendo vergonha de se apresentarem como autistas, cara. Eu acho que isso é muito importante. O autista, Guinello, ele às vezes tem uma dificuldade em uma área, mas ele tem uma facilidade muito grande em outra. O que tem de pessoas talentosas, habilidosíssimas, de uma inteligência que é incomparável, cara. Sabe, eu acho que... Então, se você conseguir descobrir qual que é a área de interesse do autista, sim, ele deslancha naquela área. Ele é extraordinário. Agora, tem uma médica conhecida que ela diz o seguinte, você e eu funcionamos como Windows, sim, o autista como Linux, por exemplo. Sim. Vai chegar no mesmo resultado? Vai. Só que o caminho é outro. O caminho é totalmente diferente. Tá? Para fechar esse assunto. O último, sim, tá? O lazer. Tá? Que é um direito constitucional. Sim. Só que para você garantir esse lazer para o autista, você tem que garantir, tá, esse acesso gratuito a ele. Perfeito. E o acompanhamento, ao acompanhante. Tá? Como? Seria cinemas. Você estava falando agora há pouco do jogo de futebol do Flamengo e Cuiabá. Sim. Então, o ingresso, que estava um horror de caro, tá, é garantido gratuitamente para o autista e para o acompanhante. Então, tudo que é evento sociocultural, seja ele público ou privado, feiras, parque de exposição, tudo. Todos esses eventos socioculturais, sim, para o autista e para o acompanhante. Dr. Rolf, olha, estou muito satisfeito e agradecido ao senhor por ter trazido esse assunto, não só pelo conhecimento jurídico, mas também pelo conhecimento de uma vivência com um público autista, sim, através do seu filho e através de uma rede de famílias que também, obviamente, dia a dia estão estudando e aprendendo cada vez mais a respeito desta questão muito especial que envolve entes queridos. Muito obrigado aí, viu, doutor? Eu que agradeço, Guinello, a oportunidade. Lembrando que o doutor Rolf Santiago está em qual endereço? Eu agora fiz diferente, Guinello. Para facilitar, porque sim, você mesmo falou que era muito difícil. Grande pra caramba. Entra lá no YouTube, tá lá Rolf Santiago, você vai ter todos os canais de acesso. Pronto, Rolf Santiago. Acabou. Perfeito. Tá? Aí você vai ter lá WhatsApp, vai ter e-mail, vai ter tudo. Perfeito. Tá? Doutor Rolf, um grande abraço, muito obrigado aí pela sua participação comigo aqui no programa Passando a Limpo. E até semana que vem. Até semana que vem, quarta-feira, com mais uma dica. Com outras dicas. Uma orientação importante para você aqui no Passando a Limpo. Eu vou para mais um intervalo comercial, volto na sequência, não sai daí não.